vamos estudar uma palavra, é um interrogativo. Por quê? Porque é um interrogativo, não é? Então nós vamos ver algumas ocorrências dessa expressão, desse interrogativo. Aparece 170 vezes na Bíblia. Por quê? E algumas perguntas são muito importantes na Bíblia. Nós vamos ver essas perguntas e talvez elas tenham muito a ver conosco também, porque nós fizemos essas perguntas em algum momento. Então vamos ver Gênesis 4:6, a pergunta para quando se está indignado. Pergunta para quando se está indignado. Às vezes nós estamos meio bravinhos, não estamos? Deus precisa fazer uma pergunta para nós. E essa é a pergunta que Ele faz para aqueles que se sentem injustiçados, que sentem uma inveja, um ciúmes, achando que Deus te abandonou, escolhendo outra pessoa. Então, as pessoas que se sentem assim em algum momento, talvez receberão essa pergunta no seu coração, vinda de Deus. Alguém pode ler? Gênesis 4:6. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que está com cara feia? Por que está com o rosto comprido? Né? Quando cai assim a feição, porque não se agrada de alguma coisa. Então essa é uma pergunta que às vezes vamos receber de Deus. A pergunta que Deus fez já é acompanhada de um argumento. O argumento é esse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, você não tem direito de ficar bravo. Faz as coisas certas, ou de maneira correta, e aí está tudo bem. Então esse é o argumento que Deus usa fazendo a pergunta: por que você está irado? Quando Deus fala para Caim que não aceitou a decisão de Deus. A decisão de Deus foi aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim. Tem muitas tentativas de explicar por quê. Alguns falam que foi atitude do coração. Com certeza foi atitude do coração. Mas cremos que vai um pouco além disso. É porque ele ofereceu o sacrifício errado. Lá em Hebreus nos fala que Deus não aceitou, Ele não aceitou apenas Abel, Ele não aceitou a oferta de Abel, a oferta de Caim, porque a oferta de Abel era superior. Então nós entendemos que a superioridade da oferta de Abel é porque ele ofereceu sangue. E Caim ofereceu o fruto da terra, sem sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O homem só chega diante de Deus quando é para resolver a questão da culpa, da pecaminosidade. Ele só chega diante de Deus através do sangue. Então essa é a pergunta: por que andas irado? Alguém aqui está indignado com Deus ou com a vida? Deus está perguntando: por que você está indignado? Porque em Salmo 37:1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Então você pode ficar indignado? É claro que sim, mas você não pode estender essa indignação. A palavra de Deus diz que a sua ira ela deve durar até o pôr do sol. Depois do pôr do sol a sua ira tem que acabar. Se não resolver o assunto, entrega para Deus e deixa para lá. Deixa com Deus. Então essa foi o primeiro porquê. O segundo porquê é uma pergunta para quando se está contrariado com Deus. Às vezes nós temos a tentação de nos contrariar, de discordar de Deus. E quando isso acontece, vem a pergunta: por quê? Vamos ler Juízes 6.
fala de Juízes 6, já vem na mente o chamado, né, de Gideão. Juízes 6, versículo 13. Então, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, né, no Antigo Testamento, ele vem até Gideão e chama Gideão para uma missão. E Gideão, contrariado com o chamado de Deus, ele pergunta também. Versículo 13, alguém pode ler? Gideão não, Juízes. Juízes 6:13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Estava contrariado com Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor deixa os midianitas invadirem a nossa plantação? Talvez você já esteve contrariado com Deus, fazendo a pergunta: por que o Senhor permitiu isso? Por que eu fiquei doente? Por que tal pessoa querida morreu? Por quê? Então nós temos que aprender que Deus tem muita misericórdia. Apesar de contrariado com Deus, Deus chama Gideão, e vocês sabem que Gideão foi uma bênção, libertando o povo de Israel dos midianitas. Assim ele tem sido misericordioso até mesmo com aqueles que perguntam: por quê? Não concordo com isso. Por quê? Nós temos um terceiro porquê aqui. A pergunta para quando se está bem realista nos assuntos da vida. Nós temos estudado Eclesiastes, e Eclesiastes nos ensina, ou pelo menos a gente tira uma conclusão, que temos que ser bem realistas nesta vida. E aqui está um exemplo de alguém que colocou a cabeça no lugar. Mesmo com tanta dificuldade que ele estava passando, ele colocou a cabeça no lugar e ele fez uma pergunta. E essa é uma pergunta de alguém que está bem consciente de que a vida é assim mesmo. Vamos ler 2 Samuel 12, 23. 2 Samuel 12, 23. Davi, depois que ele peca, né? Peca bem feio, levando Urias à morte, tomando a esposa de Urias para si, e ele teve um filho, e esse filho morre. E Davi, claro, ficou muito triste, ele jejuou antes, ele orava ao Senhor, mas depois que o filho morreu, ele foi bem realista da situação. Alguém pode ler essa pergunta, então, nesse versículo, 2 Samuel 12, 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Por quê? Por que jejuaria eu? Perguntaram também sobre jejum para Jesus. Por que os discípulos de João jejuam? Ou por que os fariseus, né? Os fariseus perguntam: por que Jesus faz isso, faz aquilo? Qual a autoridade dele? Então tem vários porquês. E principalmente nessa pergunta, nesse questionamento: por que os discípulos de Jesus não jejuam? Talvez algum dia alguém vai perguntar para você: por que na sua igreja não busca o batismo do Espírito Santo? Por que na sua igreja vocês não fazem jejum comunitário, coletivo? Por que na igreja de vocês vocês não falam em línguas?
por que não há profecias na igreja de vocês? Então, boa sorte aí com as suas respostas, tá? Mas as pessoas perguntam, e você precisa estar vivendo uma realidade da vida, realidade da sua fé, porque o seu pastor, algum professor de escola dominical, algum líder, não vai estar lá no momento. Você vai ter que responder para a pessoa. Pedro nos fala a respeito disso, né? Que temos que estar prontos para qualquer um que perguntar acerca da nossa razão, da nossa esperança. Você precisa responder algumas coisas. E Davi lhe fala, por que eu vou jejuar? Enquanto a criança estava viva, eu orava ao Senhor, eu jejuava, eu buscava constantemente o Senhor. Mas agora que ela morreu, para que eu faria isso? Já passou, como se diz, o timing, né? Passou o tempo. Eu vou até ela, mas ela não vai vir até mim. Alguns têm usado esse versículo para provar que criança, quando morre, vai para o céu. Eu acredito, tá bom? Criança, sem a consciência do pecado ainda, se ela morrer, ela vai para o céu. O sangue de Cristo já resolveu o problema do pecado da natureza de Adão. Mas eu acho que esse versículo não está falando isso. Ele não está dizendo para onde, não é? Eu irei a ela, quer dizer, eu vou até o céu, porque a criança está no céu. Porém, ela não voltará para mim. Eu creio que esse versículo está dizendo, eu irei a ela, ou seja, eu vou morrer. Assim como ela foi sepultada, eu serei sepultado um dia. Mas ela não vai voltar dos mortos para mim. Então essa foi a pergunta de alguém que está bem realista dos assuntos da vida. Por quê? Faça essa pergunta também. Talvez algumas pessoas, vocês não precisam dessa palavra que eu vou falar, mas talvez outras pessoas sim. Alguém que perde um familiar, alguém querido, essa pessoa quer conversar com aquele morto. Então ele vai buscar mediadores que o levem em contato com seu querido, sua querida que faleceu. Não. Nós fazemos essa pergunta. Por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Porque Isaías diz, a favor dos vivos se consultará os mortos. A palavra de Deus já repudia isso. Então por que eu vou fazer uma coisa dessa? Quando alguém falar igual a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, eu perguntaria, por que eu faria isso? Aquele que me dá tudo que eu preciso, aquele que me dá as coisas boas e que permite as coisas más também, alguém que me ama, por que eu chutaria o balde assim? Por que eu amaldiçoaria a Deus? Então, às vezes, você precisa fazer essa pergunta também. Por que eu estou querendo fazer isso? A nossa quarta pergunta é para quando se está ansioso. Quem nunca esteve ansioso, não é? Então, veja aqui uma pergunta. Mateus 6:28. Mateus 6:28, o próprio Jesus nos ensina sobre o sustento, o cuidado que Ele tem para com a nossa alimentação, as nossas vestimentas. E Ele faz uma pergunta para nós, versículo 28, Mateus 6:28, alguém quer ler? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios de campo. Eles não trabalham nem fiam. Isso é uma pergunta desafiadora. Por que nós estamos ansiosos? A resposta seria porque ninguém cuida de mim. Mas essa é uma resposta errada para o crente.
por que eu estou ansioso? Sendo que Deus cuida de mim. Então eu estou errado. Se Deus cuida de mim, eu não deveria estar ansioso. Uma pergunta que nos confronta, não é mesmo? Por que você está ansioso? Vamos para a nossa quinta pergunta? Tem 170, tá, gente? Mas eu só vou falar 7. A pergunta para quando se está sendo irônico. Ironia é uma riqueza da linguagem, da língua portuguesa, mas eu acredito que existe em todas as línguas. Todos os idiomas têm ironia, só que a beleza da ironia é que você fala uma coisa querendo dizer outra. Essa é ironia. Só que a ironia tem um problema. Nem todos entendem. E quando você faz uma brincadeira com alguém e usa de ironia, você corre um grande risco. Se a pessoa não entende, ela pode ficar ofendida com você. Porque você está falando exatamente o contrário daquilo que você queria dizer. Infelizmente, nós temos encontrado pessoas que não entendem ironia. Eu vejo um problema sério em pessoas não entenderem ironia. Primeiro que falta cultura. Quanto menos cultura as pessoas têm, menos elas entendem as ironias. E outro problema, que para mim é o mais sério, quem não entende ironia, não entende os versículos da Bíblia. Muitos versículos da Bíblia. Porque a Bíblia usa muito de ironia. Deus usa muito de ironia. E aqui está um versículo que está usando de ironia. A pergunta quando se está sendo irônico. João 9, 27. João 9, 27. Então aqui vocês sabem, no capítulo 9 de João, Jesus cura um cego de nascença. E os fariseus já determinaram, a gente fica sabendo que quem crer em Jesus é expulso da sinagoga. Aí consultam os pais daquele cego, que era mendigo também, né? E veja no versículo 27. No 26, perguntaram-lhe, pois, os fariseus, né? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Porque esse cego de nascença, ele respondeu assim para os fariseus: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aí eles fazem essa pergunta: o que ele te fez? Como que ele te curou? Como ele abriu os olhos? Aí o versículo 27, alguém pode ler? Eu já lhes disse, sou um homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Isso é uma ironia, né? Ele está, como diz aí no linguajar nosso, ele está tirando onda deles. Ele é muito corajoso. Já perdeu tudo, né, Darcy? Já era. Então, qualquer coisa não vai resolver a vida dele mais. Então, diante dos fariseus, ele falou: eu já falei para vocês que não estão ouvindo direito, vocês não estão atendendo. Por que vocês querem ouvir outra vez? É uma ironia, né? É uma pergunta que ele está ameaçando até, né? Será que vocês querem se tornar discípulos dele? É claro que ele sabe que eles não querem ser discípulos. Então ele está querendo falar exatamente o contrário, né? Ele não... vocês estão criando problema. Então, às vezes nós temos perguntas assim, né? Às vezes, para chamar a atenção de alguém, nós fazemos uma pergunta que é chamada pergunta retórica, né? Nós já temos a resposta. Por exemplo, quando Pedro pergunta para Ananias:
Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Na verdade, Pedro nem quer a resposta daquilo, né? Porque ele já se entregou para Satanás e pecou contra Deus. Às vezes nós não queremos ofender alguém, a gente quer ir mais com jeitinho. Por exemplo, você viu alguém maltratar outra pessoa. Talvez você viu um filho maltratando o pai e a mãe. Em vez de você chegar lá e falar assim: você maltratou seu pai, você maltratou sua mãe. Talvez nós poderíamos chegar: será que você não foi um pouco rude com seu pai, com a sua mãe? Notaram? Então essas perguntas, elas abrem o caminho, porque a gente não está julgando a pessoa. É como se nós não estivéssemos entendendo a situação. Então a gente pergunta: será que você não deveria ter agido diferente? Então essas perguntas nos ajudam também a tratar com temas difíceis de relacionamentos. Vamos para a sexta pergunta? A pergunta para quando se está dando uma oportunidade. Às vezes nós estamos dando uma oportunidade para alguém. Adão, onde estás? Não é uma pergunta? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sim. Por que ele faz essa pergunta? Para dar uma oportunidade para ele. E às vezes nós também podemos dar oportunidade para as crianças, né? As crianças quando aprontam aquelas artes, né? Você falou para não mexer no pote de biscoito lá, e ela foi e pegou uns biscoitos, aí você pergunta: você pegou biscoito daqui? A menina está falando assim. Então, a oportunidade que nós estamos dando para a pessoa. Então, é o texto que eu estava mencionando, Atos capítulo 9. Atos 9, 27. Acho que eu errei isso. Não, eu errei. É o texto que estava falando de... Atos 5. 5, de Ananias e Safira. O versículo 3. Pode ler, por favor? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eu não sei se Deus queria dar oportunidade para Ananias, né? Eu só estou pensando que essa seria uma pergunta para dar oportunidade. Embora a gente não vê aqui uma chance de Ananias responder. E também no versículo 9. Alguém pode ler? Atos 5, 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós nos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés do sepultado teu marido, também te levarão a ti. O mesmo porquê para Ananias foi o porquê para a esposa dele, a Safira. Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Também eu não vejo aqui uma oportunidade dela, né? Porque diz: no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Deus dá oportunidade se Ele quiser, né? No caso, para Adão, Ele deu a oportunidade de Adão se explicar. Adão, onde estás? Adão teve a oportunidade de responder. Aqui eu não sei se teria essa oportunidade ou não. Deus já conhece o coração, conhecia, né? Conhece o coração de Ananias e Safira, e Ele já resolveu ali mesmo e já exterminou os dois. Mas às vezes nós podemos sim usar essa pergunta: por que você fez isso? Essa é uma pergunta que ela não é ameaçadora, é uma pergunta para dar oportunidade.
por que você fez isso? Então, às vezes nós estamos sujeitos a alguém fazer esse tipo de pergunta para nós. Por isso é muito bom, meus irmãos, nós vigiarmos, nós estarmos sempre perguntando para Deus, será que eu devo fazer tal coisa? Sempre que você fizer algo que dê tempo para pensar, porque às vezes a gente faz coisas que não dá tempo para pensar. Mas todas as vezes que você tiver que ligar para alguém, falar umas verdades para alguém, confrontar alguém, pergunte-se, será que depois Deus vai fazer a pergunta, por que você fez isso? Então nós podemos nos precaver disso. Antes de acontecer, às vezes nós temos que esperar. No meio empresarial existe uma regra das 48 horas. Porque você sabe que empresa, pessoas que estão sempre mexendo com e-mails e agora é WhatsApp, né? Elas sempre estão se metendo em alguma confusão. Então, quando você recebe um e-mail e alguma coisa ali que seu sangue ferve, eu vou responder. Regra das 48 horas. Espere 48 horas para ver se esse sentimento vai embora, para ver se você responderia de uma maneira diferente. É interessante como nós pensamos que tem que ser na hora as respostas. O WhatsApp fez isso na nossa cabeça, não fez? Todo mundo aqui que tem WhatsApp já experimentou isso. Alguma coisa está lá na nossa cabeça e talvez as pessoas forçam a isso também. Você tem que responder agora. Onde você está? Está com o celular desligado? Várias coisas assim, né? As pessoas exigem que a resposta seja dada na hora. Então, como a mente de WhatsApp não é de Deus, não. Porque Deus fala que o tolo fala antes de pensar, ele fala precipitadamente. Não é isso que Provérbios diz? Mas o WhatsApp não deixa você pensar. Mas talvez nós deveríamos ir contra as pessoas mesmo. Se é alguma coisa que vai trazer algum problema, esperar. A regra aí das 48 horas. Pelo menos 4 horas, né? Pelo menos 4 horas. Tira o 8 da frente. Mas nós deveríamos esperar um pouco mais. Então, essa pergunta, por quê? Ela se encaixa muito bem em muitas situações. Não faça nada que provavelmente Deus vai perguntar para você, por que você fez isso? Ou alguém vai perguntar para você, por que você fez isso? Por que você foi tão rápido, você antecipou tanto nessa decisão? Não podia esperar um pouquinho mais? E a última pergunta aqui é a pergunta de número 7. A pergunta para quando se está querendo alertar alguém. Então, nós já falamos um pouco disso, mas vamos ler um outro versículo, Romanos 14, versículo 10. Então, o apóstolo Paulo está falando com os irmãos, né, aqueles que ridicularizam o mais fraco. No caso lá, era aquele que não conseguia comer carne porque ele associava a carne com a idolatria. Então ele era mais fraco, ele não comia carne. Mas o apóstolo Paulo diz que tem que respeitar essas pessoas, os escrúpulos delas. Tem que respeitar a consciência sensível delas. Agora, se ficar julgando, aí você fica sujeito a uma pergunta. E essa pergunta aqui, ela se torna acusatória para nós. Então, alguém pode ler Romanos 14, 10? Mas tu, porque és teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, se nós julgarmos as pessoas sem saber, ou se julgarmos as pessoas contra a consciência delas, tem que
perguntas. Por que você está julgando seu irmão? Ou por que você está desprezando o teu irmão? Essa é uma pergunta para quando estamos querendo alertar alguém. Por que você está fazendo isso? Então, nós temos várias perguntas aqui, né? Tem 170, temos aqui 7 perguntas que nos ajudam bastante. Só recordando aí, tem perguntas para quando se está indignado, tem pergunta para quando se está contrariado com Deus, tem perguntas para quando se está bem ciente de um assunto, bem realista, né? Por que eu vou jejuar? Por que eu ia falar a língua? Se lá todo mundo fala português. Por que eu ia falar outra língua na igreja? A pergunta para quando se está ansioso, a pergunta para quando se está sendo irônico, a pergunta para quando se está dando oportunidade e a pergunta para quando se está querendo alertar alguém. Então Deus abençoe os irmãos. Por que vocês não aceitariam essa palavra, né? A palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos orar. Vamos encerrar. Agradecemos, Senhor, porque as perguntas que o Senhor nos faz na Tua Palavra e também na nossa consciência, no nosso coração, são perguntas que nos ajudam. Nós pedimos, ó Pai, que estejamos bem atentos ao Teu Santo Espírito, fazendo perguntas para nós, e também o Senhor nos ajude a perguntarmos para as pessoas com a finalidade de ajudá-las. Muito obrigado, Senhor, por todos que aqui estão. Agradecemos pelo Teu suprimento, pela provisão que o Senhor nos dá para a nossa fé, nossa carreira cristã. Oramos em nome de Jesus. Amém.